Sejam bem-vindos a mais um À Conversa Com. Desta vez numa forma diferente, estamos ao ar livre, porque vamos falar sobre a depressão pós-parto e, portanto, temos que pôr aqui um sorriso em todo o lado. Tenho uma especial convidada, tenho a psicóloga Ana Rita Oliveira, que eu conheci já há alguns anos, mas num contexto completamente diferente. As nossas vidas mudaram, saímos das nossas zonas de conforto quase na mesma altura e agora voltámos a reencontrar. Isto porque temos ambas um objetivo de ajudar a parentalidade. Olá Rita, obrigada. Olá Cláudia, obrigada pelo convite, fico muito contente por realmente nos termos reencontrado com realmente dois projetos que, sendo diferentes, confluem realmente para o mesmo objetivo. Estou muito contente, de facto, de ter acompanhado também aqui o teu percurso e acho que este projeto realmente é excepcional. Eu também já fui mãe, sou mãe de duas crianças, não é? E, portanto, sei perfeitamente o quão importante é ter alguém de referência para nos poder apoiar. E, portanto, é com muito agrado que aceito o convite e que estou hoje aqui à conversa contigo e para todas as mamães que nos vão, e futuras mamães que nos vão ver. Por isso, olha, está à vontade. Claro que estarei, eu sei. Eu e a Rita fizemos participámos em vários congressos, várias apresentações para mamãs, na altura já, e eu conheci a Rita e desconhecia que ela era psicóloga, mas eu desconfiava. A forma como a Rita falava era de uma forma muito diferente, sempre com uma palavra muito ponderada, assertiva, no momento certo. E agora com estes seus projetos tenho acompanhado que realmente, pronto, só poderia ser, não é? Tu tens uma formação de base de psicologia e, portanto, tu tens todo esse background bem estabelecido. Rita, conta-nos um bocadinho do teu percurso. Muito bem, portanto, como estás a dizer e bem, eu comecei há alguns anos, quase há 14, 15 anos, na indústria farmacêutica e comecei a trabalhar diretamente com a maternidade, com a gravidez, portanto, eu prestava serviços nesta área e acabei por, durante muitos anos, fazer muitas palestras, muitas orientações, nomeadamente em relação não só aos produtos que eu disponibilizava, mas também acabei por privar com não só as enfermeiras especialistas e com todas as preocupações que estas mães denotavam. Ao longo destes anos, eu fui mãe entretanto e, portanto, eu na altura também partilhei o meu pós-parto. Houve uma altura que eu já digamos que acabava por quase que era uma delas, não é? Portanto, eu estava a trabalhar, o regresso ao trabalho, como é que isto ia acontecer? Ou como é que isto tinha sido comigo? Como é que eu geria isto? E a maminha? E como é que eu geria voltar ao trabalho, voltar para casa? O sono de manhã? Portanto, eu passei por aqui um processo muito interessante. Portanto, ao longo do meu trabalho, que era realmente na indústria, eu acabei por, também do seu ponto de vista mais pessoal, eu ficar um bocadinho a descoberto e partilhar também a minha experiência e também a minha formação base. Eu penso que terá ajudado bastante, porque eu via no final dessas palestras que dava, a falar como psicóloga para estas mamãs e para estas grávidas, a dar-lhe aqui algumas orientações de vida que, lá está, às vezes nós temos consciência daquilo que a mãe pode fazer e, no entanto, nós nem conseguimos fazer para nós. Mas, se calhar, num segundo filho já conseguimos fazer. Portanto, a ideia aqui é de facto, aprender vivendo e experienciando, mas também com alguma prevenção. E eu acho que é nesse sentido que, e tu iniciaste muito bem aqui esta rúbrica da depressão pós-parto, que é falarmos disto com algum otimismo. Não há outra forma de falar deste assunto, porque realmente o ter esperança é ter a consciencialização que este assunto é ultrapassável e que não é uma inevitabilidade, todas nós passamos por alguma tristeza quando temos os nossos bebês. Mas a verdade é que nós conseguimos antecipar isso. As mulheres têm essa capacidade de fazer essa identificação, eu não estou tão bem, vamos procurar a melhor ajuda, vamos procurar as melhores pessoas e dirigirem a ajuda para os sítios certos.
E é isto também que eu posso falar aqui um bocadinho, acrescentar aqui um bocadinho aqui à nossa conversa. Não, Rita, o que tu estás a falar não é só na tua base da tua psicologia, não é? Tu tens outras formações e isso nota-se quando tu estás a falar, portanto, diz-nos lá, para as minhas mamães que me seguem, vão começar a seguir tão atentamente, que outras formações é que tu também tens? Eu, para além de me ter licenciado em psicologia, há sensivelmente 2 anos que fiz uma formação em life coaching. Ou seja, quer dizer que isto é uma orientação para a vida e que tem a ajuda não só daqueles apoios e dos alicerces da psicologia, mas também, sob o ponto de vista de outras demandas, nomeadamente da inteligência emocional, da gestão das emoções, da gestão de conflitos, portanto, e tudo isto, e a programação neurolinguística. Isto quer dizer o quê? Que tudo passa pela forma como é que nós nos comunicamos e como é que nós dirigimos a nossa comunicação. Portanto, não querendo fugir aqui muito àquilo que é o tema, que é a depressão pós-parto, eu penso que é importante, mais do que este tema, e eu já vou falar sobre o que é isto da depressão pós-parto, mas mais do que isto é nós termos noção, fazer um autoconhecimento, e nós podemos trabalhar isto desde a gravidez, até antes, quando planeamos em ser mães e planeamos a nossa vida. Porque o que é que o coaching vem fazer aqui? Não só nestes assuntos, mas também nos outros assuntos relativamente à nossa vida. Autoconhecimento, capacitarmos das nossas competências, e isso é muito bom. Neste caso, aplicado, por exemplo, à maternidade, é termos confiança em nós. A mãe também tem as suas competências. Eu não nasci mãe, mas no acompanhamento ao meu bebê, eu também eu consigo perceber onde é que eu sou boa, nem que seja a mudar só a fralda. O bem pode ser o pai, mas eu tenho que ser boa em alguma coisa e é bom que eu identifique isso. Eu vou ganhando essa confiança. E, portanto, e o desenvolvimento só quer dizer que eu consigo trabalhar, eu consigo trabalhar-me, eu consigo ter consciência das minhas valências, mas também assumir as minhas debilidades. Para quê? Para poder pedir ajuda. Isso é fundamental quando nós estamos em situação de tristeza ou de acharmos que estamos aqui com algum problema mental e muitas vezes esta depressão pós-parto acompanha-nos. Ai, será que eu estou depressiva? E muitas vezes estamos em estadios de tristeza, porque eu vou dizer isto, eu acho que é muito importante. A grande parte das mulheres que entram nesta tristeza tem a ver com a dualidade. Nós esperamos que seja um momento tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. E depois, o que é que nos trai? As alterações hormonais? É uma grande confusão. Um turbilhão de que vai ter efeitos ao nível emocional, ao nível dos nossos humores e depois também das expectativas sociais. Isto é muito importante. Quais são as expectativas sociais relativamente a uma mãe que saia? Social. Exatamente, que é sair de casa após um mês, imagino, 2 semanas ou um mês após o bebê ter nascido e sair com um sorriso no rosto. E muitas vezes nós saímos com as olheiras até aqui. Então, o que é que tu tens? Não estás feliz por ter o teu bebê ter nascido? Eu estou, mas claro que eu vou tendo tenho privações. Nós temos é que ter consciência que a partir da altura em que há ali um clique em que nós percebemos, eu estou assim fora do meu registro normal, que esta tristeza se prolonga ao longo de horas e horas e horas e dias e me inibe inclusivamente de tratar do bebê e que me põe em causa, eu própria ponho-me em causa se sou capaz, dúvidas todas temos, mas que nos iniba de levantar da cama, nos iniba de ter uma comunicação, digamos que normal com a nossa família, com o nosso cônjuge, o nosso companheiro, não se consiga procurar ajuda. Antes que isso aconteça, antes disso, está a perceber, eu não estou bem. Então, vamos procurar ajuda. E eu acho que é muito importante ter pessoas de referência. Eu tenho que saber... Deixa-me só te interromper, mas eu acho que de tudo o que tu disseste, eu acho que há uma frase que pode compilar, que é: como é que eu posso amar ou dar amor se eu não me amar a mim? Essa é fundamental. Essa peça é fundamental. Eu tenho que ter amor próprio. Eu tenho que desenvolver essa autoestima. Não é porque eu estou num momento menos mau, ou menos bom, uma situação que me ponha um bocadinho mais ansiosa ou estressada, que eu vou pôr-me completamente em causa. Eu tenho que gostar de mim. Se eu não gostar de mim, eu não consigo doar ao meu bebê. Agora, eu acho que devo ficar aqui bem explícito o seguinte: mesmo sentindo algumas tristezas, eu tenho sempre capacidade de amar o meu bebê. Eu vou ter capacidade de me vincular ao meu bebê.
mesmo que aquele processo da amamentação, eu passei por isso, eu vou partilhar isto convosco, que eu acho que é fundamental, não estou a falar de cor. Eu da minha primeira filha, eu não consegui amamentar porque eu desisti. Mas da minha segunda filha, Não me do meu segundo conhecias, filho, Rita, tu não me pois conhecias. não, pois não, pois não, é verdade, 11 anos, 11 anos. Mas do meu segundo filho, eu entendi que seria um projeto que eu queria concretizar. Eu não fui fundamentalista, foi um projeto que eu disse, eu vou-me preparar para amamentar o meu filho e eu fiz coisas, como é que eu ia dizer, muito pequeninas, mas que fizeram a diferença. Foi pôr um banquinho ao pé do meu sofá para pôr os pezinhos para poder estar numa posição Confortável. confortável. Por exemplo, eu fiz isto, eu disse à minha família que era um objetivo meu e gostava de ter o apoio deles. Portanto, talvez a experiência de ter tido uma primeira filha também me deu aqui um aporte para um segundo filho. Eu sei, procurem ajuda com as melhores pessoas. Eu acho que é fundamental nesta altura em que a mamã se possa sentir menos confiante, procurar as palavras certas, porque muitas vezes as pessoas não estão completamente doentes. A depressão Acho que pós-parto é muito mais grave do que. Eu acho que o grande problema é que às vezes a procura de ajuda, e eu vejo muito isso na amamentação, é muito com parceiras, ou seja, muito com mães que grupos, não é? Amigas, e eu acho que às vezes as amigas não são as melhores conselheiras porque são nossas amigas, têm medo de nos dar algum, não é? Fala-me tu disso. É, Nós já olha, tivemos essa conversa. sim, ok, estás a tocar num ponto que eu acho muito importante, que é, eu acho que é fundamental a partilha de experiências entre mães. Eu acho que nós devemos falar, olha, está-me a acontecer isto, está a acontecer aquilo, olha, a ti também está a acontecer, pronto, eu acho que a partilha é muito importante. Todavia, eu costumo dizer, cada gravidez é uma gravidez, nós somos mães de forma diferente, mesmo que sejamos primas ou irmãs, ou vivenciamos de forma distinta e os nossos filhos são diferentes uns dos outros, mesmo quando estamos a falar de um segundo filho. Portanto, tudo é diferente. Ou seja, eu posso ouvir, sob o ponto de vista dessa partilha, de poder aproveitar o melhor que ali está. Agora, há um processo que acontece e é flagrante, que é a contaminação. Essa contaminação, estou tão mal ou estou tão bem. Esta confrontação que aquela já superou e eu ainda não, muitas vezes deixa-me de rastros, pode deixar as mães de rastros. Nós temos timings diferentes e não tem a ver com as nossas competências, se são melhores ou piores do que a outra mãe. Eu tenho o meu timing, eu tenho que me respeitar nesse campo. Portanto, eu acho que devem procurar, primeiro, eu acho que deve haver aqui, eu já tínhamos falado sobre isto e sabes qual é a minha opinião sobre isto. Primeiro, uma boa parte da nossa saúde mental passa por sabermos que o nosso bebê está a ser bem acompanhado, do ponto de vista da sua saúde. Procurem uma enfermeira de referência, neste caso pode ser tu, obviamente, que és a pessoa que está. É verdade, conheço o teu trabalho há vários anos e, portanto, posso falar disto. Portanto, estamos aqui a falar de alguém que possa, num bocadinho, eu dirijo-me àquele local, eu sei que vou ter ali uma opinião técnica, científica, e isso pode-me descansar. E às vezes é muito importante. E depois, existe outro assunto que é a mãe, não é? A mãe precisa, o que é que precisa? Precisa de fazer o exercício físico, de estar mais metida. Então vá, não se sinta culpada de deixar o bebê ali um bocadinho entregue. Portanto, cuidar de si, o tal amor próprio, o tal ter a sua autoestima, afirmar-se enquanto mulher, na sua condição até de debilidade. Eu estou numa fase transitória, acabei de ser mãe. E claro, mais do que tudo, a pessoa sentir que está a evoluir nesse sentido, em se capacitar e em ter realmente uma boa relação com o novo elemento da família, que também não conhece, está a acabar de conhecer. E, portanto, é fundamental as pessoas estarem, mesmo a própria família, também respeitar aqui um bocadinho essa aprendizagem. Ninguém aprende com barulho, não é? Eu, se estiver a tentar aprender alguma coisa, eu não aprendo com a minha família toda aqui a falar, olha, eu fazia assim, eu fazia assado. Eu sei que a família faz por bem e todos nos querem bem, mas tem que haver um tempo nós. E há uma coisa muito importante que o coaching também fala, que é nós termos tempo para nos ouvirmos a nós mesmas. É muito importante nós refletirmos sobre o que é que nos está a acontecer, para podermos, lá está, prevenirmos em relação a algumas doenças. Quando tu dizias na partilha de experiências de mães, e tu foste uma felizarda, porque tu assististe, não sei se te recordas. Claro que sim, adorei!
Adorei! Uma parte em que eu fazia as aulas de partilha, foi algo novo que não se fazia, mas que eu achei que era muito importante. E eu tinha sempre o cuidado de convidar casais que as experiências tinham sido muito positivas e casais com experiências muito negativas. Mas eu funcionava um pouco como mediadora. Exatamente, era o que eu estava a falar. Eu acho isso muito importante. Eu acho que as pessoas ficarem entregues a si mesmas, tem que haver sempre um mediador em todos os grupos de apoio e de ajuda, dos mais complexos, relativamente, por exemplo, às dependências, do álcool, de estupefacientes, o que for, tem que haver sempre um mediador. Alguém que possa zerar de vez em quando o que se está ali a passar, por coisas do quê? Nós estamos muito sensíveis, as mães estão com uma sensibilidade à flor da pele. A ideia aqui é informação, é ficarem com informação, é como se fossem encher um dossiê com informação, mas não, e poderem ir ler quando for necessário, quando for adequado a si. Portanto, eu acho que é fundamental, eu acho que as mães devem, assim que fazem efetivamente, têm o bebê, devem frequentar as aulas do pós-parto. Eu conheço muito bem as tuas aulas e gostei muito dessa, digamos que dessa estratégia que tu arranjaste e que faz, mas a questão da mediação é fundamental. Ter alguém que possa zerar, entre aspas, ali quando, mas aconteceu, tu se calhar também está a acontecer. Não necessariamente, mas vamos ficar em alerta. Agora E vou viver a nossa tranquilamente. conversa, porque o tempo também vai escasseando. Exato, Eu já te conheço, não é verdade? Pronto, nós exato. aqui as duas e depois Temos tema para a vida toda. Eu e tu para a temos noite tema, toda. tema para a noite toda. Olha, então vamos aqui agora concentrar-nos um bocadinho no tema de hoje, portanto, a depressão pós-parto. Existem vários estadios, não é? E é isso que eu quero que tu nos expliques um pouco, que é quando é que uma mãe percebe que está numa depressão pós-parto, porque ter tristeza não significa que está numa depressão pós-parto, portanto, existem Sim, vários sintomas, exatamente. um conjunto de sintomatologia que nos indica isso. Explica-nos um pouco sobre isso. Existe a depressão pós-parto, era o que nós estamos a falar. Portanto, aquilo que identifica desde logo é uma tristeza acompanhada de apatia. Ou seja, aquilo que eu falei há pouco, dificuldade inclusivamente em pedir ajuda. Portanto, às vezes é muito difícil dizer assim, olha, quando tu ficas apática, apita, é difícil. Eu estou a aligeirar o tema, isto não se Sim, fala, sim. eu espero que Ainda se bem, ainda bem. compreenda. Eu estou a aligeirar, ou seja, uma pessoa que está numa circunstância, é difícil a pessoa ter uma consciência de que isso lhe está a acontecer, a pessoa não consegue ter consciência, assim, muito presente, de que precisa de ajuda. Todavia, eu vou dizer mais ou menos quais são a sintomatologia. Tristeza, alguma não, muita apatia, e às vezes até alguma desistência de tratar do bebê, de cuidar do bebê. Não desistência no sentido, nem sente culpa, não sente nada, portanto, não, acaba por ficar numa situação muito, como é que eu vos posso dizer, em que se não for outra pessoa a puxar aquela pessoa para cima, o cônjuge ou a família, por isso é que é importante, até durante a gravidez, haver esta preparação. Atenção, porque às alertar, porque isso pode acontecer. Depois, existe a privação do sono, as pessoas não dormem, as pessoas não comem, as pessoas não descansam, mas fundamentalmente a depressão, geralmente as pessoas ficam num Pânico, sentimento mais ansiedade, não é? stress, mas não ficam excitadas, atenção, não ficam numa situação excitada, ficam cada vez mais em baixo. Por isso é que eu digo, quando o bebê nasce, há ali a primeira semana, que é o chamado baby blues, que é aquela insegurança inicial, aquela, ai meu Deus, ai agora, aquela ansiedade da novidade e pronto. E aí, se a mãe ultrapassar essa fase e depois andar ali, poxa, já não consigo ir ao cinema, já não consigo, o bebê não dorme, isto tudo, estas queixinhas, enquanto também for fazendo estas queixinhas Uma e ligeira coisas, depressão. isso estamos a falar de uma tristeza, este é um estadio. Eu estou É a um passar processo uma fase. transitório. Exatamente. E depois há outras questões que é, e não queria estar a falar assim, não vamos explorar esta parte, quando se entra efetivamente num campo em que a mãe se
auto-inflige, não é? Não, e isso já é uma situação muito, muito grave. A pessoa culpabiliza-se e, portanto, acaba por fazer mal a si própria, ou prejudicar-se a si mesma e, eventualmente, ao bebê. Claro que há noites que nos apetece mandar o bebê pela janela, mas estamos a falar num contexto. É melhor dizermos pô-lo à venda num LX ou qualquer coisa, não pela janela. Também há esses momentos, mas isto é dito, isto só se percebe que isto é mais complicado. Nós estamos aligeiramos, não é? E brincamos, encontramos os outros pais e nos imposta, pá, o meu filho hoje, meu Deus, isso não. Tudo bem, claro que existem depois a parte toda relacional, a falta de descanso pode gerar aqui Gera, porque nós deixamos de um dormir momento de tensão. as nossas horas, nós deixamos de ter o tempo controlado por nós próprios, nós deixamos nós casal de ter as coisas organizadas como nós as queremos, porque o bebê precisa. Não quer dizer que depois tenhamos que viver em volta dele, ou seja, a fazer tudo consoante a hora dele. Nós temos é que reorganizar-nos, não é? Como casal, como família, Sim. para conseguirmos encontrar um equilíbrio que seja saudável para todos. Sim, isso vai-se fazendo, Não é eu hoje acordo e vou arrumar isto tudo. Não é vou arrumar isto tudo. Eu vou vendo como é que o meu companheiro se adapta, perceber também, conseguir delegar algumas coisas. Já falámos sobre isso. Sim, eu acho que isso é muito, muito importante. E inclusivamente eu hoje terminei um artigo que vai sair para Miúdos e Graúdos, para a revista do mês que vem, sobre isso, que é se nós partilharmos desde o início e nós nos consciencializarmos que aquele bebê foi gerado por duas pessoas, Pessoas. as responsabilidades são das duas pessoas e nós mulheres temos muito o hábito de só eu é que sei fazer, portanto eu vou fazer tudo, eu vou substituir. Com trapalhice, sem trapalhice, temos que dar a oportunidade à outra pessoa também de o fazer. E se nós partilharmos as tarefas, vamos ficar mais livres também. E, portanto, vai haver probabilidade, não é, de nós ficarmos soberbadas de trabalho. E eu acho que isso começa logo lá estar, na preparação para a parentalidade, na preparação para o parto, a inclusão. Tens toda a razão, a vivência não é por acaso que são 9 meses, não é? Portanto, nós realmente operam-se muitas alterações a nível hormonal e não só, a nível emocional e de pertença daquele bebê, uma vez que ele é gerado dentro do nosso ventre, apesar de ter sido, obviamente, a sementinha dada pelo papá, nós sabemos É muito disso. importante, sem a sementinha não há bebê. Sim, exatamente, só que há um sentimento muito de pertença realmente durante esse período de tempo, até porque nós sentimos tudo muito à flor da pele, o bebê está dentro da nossa barriga. E o pai, obviamente, que tem um delay, é verdade. E esse delay também. Não, tem um delay no sentido dessa absorção. Mas nunca ouvi essa expressão, gosto, porque isso faz todo o sentido, tem um delay. Sim. É um delay que quando. Eu lembro-me de falar com as minhas amigas e elas dizerem assim: epá, só agora é que o meu não sei quem lhe caiu a ficha, tive um bebê. Normalmente eu nasce. Pois, tipo, peraí, isto também é meu, e é parecido comigo. E portanto isto faz todo o sentido. Existe aqui tem que haver muita flexibilidade e muita compreensão. No entanto, o pai também perceber que a mãe já está vai um bocadinho mais à frente, porque a mãe está realmente sente tudo muito à flor da pele, como falámos. Mas eu queria falar ainda da questão do delegar. Rapidinho. Eu quero saber. Delegar. Mais importante do que delegar, eu quero saber é o que é que tu consegues fazer, o que é que tu tens feito, que eu sei que tens feito também, certo, com as mulheres. Muito bem. Com as mulheres. Sim, este meu projeto, a Alma Viva, tem dado chama-se Alma Vida, foi criada há mais ou menos 2 anos. E o que é que eu tenho feito? Tenho feito esta orientação no sentido do desenvolvimento pessoal. Tudo se resume ao nosso autoconhecimento. Ou seja, se eu tiver consciência de que algumas coisas vão acontecer que são inevitáveis, as alterações hormonais, por exemplo, o facto do pai se calhar chegar um bocadinho
poder chegar um bocadinho mais tarde nesse processo e ter essa compreensão. Ou seja, se eu tiver e perceber como é que eu funciono, se eu sou mais impulsiva, eu vou-te dar aqui um exemplo de uma pessoa que me marcou muito. Tem a ver com, se eu faço um perfil, não é? Eu teço um perfil. Se for uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil ou uma personalidade de exercer poder sobre. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina que eu tenho uma profissão em que exerce esse poder. É chefe de equipa, não sei o quê. Por si só ela faz isto. Como, ao ter um bebê, ela vai exercer essa tarefa? Então quer exercer esse poder. Ela acha que é só responsabilidade dela. Não, isso é o que ela faz no trabalho dela. Porque quando tem um bebê é igual às outras mulheres todas. Nós estamos frágeis da mesma forma. Portanto, eu não vou estar a exercer, e esse poder aprisiona, porque ela não quer delegar, porque acha que é da responsabilidade dela, e não é. E isto é muito importante, quando, por exemplo, esta área do coaching, do life coaching, acaba por ser desenvolvida, é no desenvolvimento pessoal, é nesta gestão das próprias emoções, de como é que eu me consigo aceitar a mim própria e depois me relacionar com os outros. E tem sido muito interessante, tenho gostado muito de fazer este trabalho, não só com grávidas, como com recém-mamãs, mas com mulheres no regresso ao trabalho, uma culpa imensa deixar os bebés nas creches ou entregues à família e trabalhar, meu Deus, sofrem imenso. E isto pode ser uma transição super bem feita, porque as mulheres merecem ir trabalhar, têm o seu lugar na sociedade. Não é? E pode ser harmoniosa, pode. Acho que é isso que tu não tem que sentir culpa. E, portanto, o meu trabalho tem-se focado muito no empoderamento feminino. Exatamente. É mais ou menos isso. Palavrinha, tu tiraste-me. Eu acho que isso é ótimo e eu acho que isso, essa especialidade faz falta até mesmo nos cursos de preparação para a parentalidade. Porque eu acho que não só as mães em perceberem o quanto têm que também delegar, não é? Partilhar, isto não é delegar, é partilhar, bebê é dos dois, como também os pais perceberem que elas permitem, então, mas pode ser, não é? É possível, vamos embora, vamos em frente. Ótimo, exato, é isso mesmo. Okay. E acaba por haver mais harmonia, lá está. Rita, vamos deixar o teu contacto, está bem? O teu site, tudo direitinho para as pessoas. Bem, muito obrigada. Porque eu de facto acho que a gente deveria procurar. Acho que fazes uma grande diferença para as pessoas, está bem? E despeço-me agradecendo-te mais uma vez por teres aceito este convite, está bem? Obrigada eu, Cláudia. Espero que o projeto continue a ser um grande sucesso. É muito importante que as mamães que te acompanham também possam ser ajudadas e realmente usufruir deste projeto na plenitude. Acompanhar, mas absorver efetivamente essa informação. Sei que tu és uma excelente profissional, tenho essa noção e sempre que tu precisares de mim, eu estou disponível para ajudar as mães. Está bem? Obrigada, está bem, Rita? Obrigada e até breve. Um beijinho para todos. Conversa com. Obrigada. Obrigada, eu.